Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, vocês e seus familiares. Hoje é a tia Líria quem vai dar a aula. Mas antes de começarmos, vocês sabem que a tia Líria gosta de fazer uma brincadeira. E não vai ser diferente. Então, nós vamos começar com esta brincadeira que tem apenas uma regra. Qual é a regra? Responder 3 palavras nas perguntas que eu vou fazer. As palavras são sim, não ou é. Vou recapitular. Sim, não ou é. Vocês não podem responder de maneira diferente. Posso começar a fazer as perguntas? Vamos lá, então. Primeira pergunta. Você faz xixi na cama? Podem responder. Seus amigos me disseram que você tem chulé. É verdade? Hoje é domingo ou não é? Vocês têm brigado com seus irmãos ou irmãs? Vocês obedeceram aos seus pais ontem? Crianças, tomara que você tenha conseguido responder todas as perguntas que eu fiz com verdade, pois, para mim, usando apenas 3 palavras, sim, não ou é, foi muito difícil, não é verdade? Então, nós precisamos sempre falar a verdade, não é mesmo? Que é uma coisa não tão fácil. Mas vocês conhecem na história das crianças, nas histórias infantis, um personagem chamado Pinóquio? Pois é. Todas as vezes que ele fala uma mentira, o que acontece com ele? Vocês se lembram? Eu espero que sim. Quem respondeu que o nariz dele cresce, falou a verdade, é isso mesmo. O nariz dele sempre cresce. Vocês já imaginaram se o nosso nariz, todas as vezes que a gente mentisse, ele crescesse? Já pensaram nisso? Então, crianças, hoje nós vamos aprender mais um mandamento, que é o 9º mandamento. E o título da nossa lição é Falando a Verdade. E isso também nos remete a pensarmos na brincadeira que nós fizemos. Será que nós conseguimos responder todas as perguntas com verdade? O mandamento diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Os outros mandamentos que vocês têm aprendido está em Êxodo. No capítulo 20, vocês se lembram? E o versículo deste mandamento de hoje é o 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos relembrar, antes de nós continuarmos, os outros mandamentos? Os 8 que vocês já aprenderam? Vamos relembrar? Então, o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra de guardar o dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Hoje nós vamos aprender o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. A tia Líria já falou isso 2 vezes. Nós vamos aprender, porque eu também estou aprendendo. Como cristãos,
que seguimos a lei de Deus, precisamos ter uma vida que agrade ao nosso Senhor. É fundamental falarmos a verdade em toda situação. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas, sendo assim, se nós conseguirmos falar a verdade, nós teremos uma vida de crescimento em Jesus, nós conseguiremos afastar o pecado das nossas vidas e mais, termos sucesso. Então, crianças, é fundamental nós pensarmos antes de falar ou de agir, para que assim possamos fazer com honestidade. Vocês já viram um filme onde tem um tribunal? Então, quando uma pessoa é chamada para ser testemunha, ela tem que falar a verdade, somente a verdade. E o interessante é que eles dão uma Bíblia para que a pessoa coloque a mão direita nesta Bíblia. Isso quer dizer que ela não pode falar falsamente. Já pensou você ir num tribunal e ser testemunha de alguma coisa? Tia Líria já foi jurada de um tribunal. Foi bem interessante. Nós temos que ouvir a defesa e o acusador. E são muitas horas. A tia Líria ficou ouvindo cada um 2 horas. Então foram 2 dias de julgamento. E a tia Líria esteve lá nos 2 dias. E na hora de sair do tribunal, nós não podemos falar com ninguém. Somente com as pessoas envolvidas na situação. É bem interessante isso. Gostei muito, porque a tia Líria, ela é uma pessoa que ela gosta de assuntos policiais. Então, quando nós lemos a expressão falso testemunho, é a mesma coisa de não falarmos a verdade. Olha, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um exemplo que pode ter acontecido na sua escola. Por exemplo, é hora do recreio. Bateu o sinal, as crianças ficam contentes, empolgadas e já vão saindo. Umas vão tomar o lanche, outras vão brincar de corda, de roda, conversar. Aí passou-se o tempo. Bateu o sinal novamente. Quando bateu o sinal, as crianças, vocês sabem como elas são, né? Elas gostam de correr. Aí, elas saem correndo rapidamente. Todas elas. E no meio dessas crianças, tem um menino que entra correndo na sala. Senta. Aí a professora vem, começa a falar. Mas de repente aparece quem? A inspetora, aquela que cuida das salas fora, no pátio. Ela aparece, está extremamente nervosa, brava, com uma cara. E aí ela diz: eu quero saber quem foi que fez aquela bagunça no banheiro. Ah, todos ficam quietos. Mas sempre tem um que nem sabe direito da história e já aponta ao colega. Foi ele! Foi ele! Como assim? Então foi você, menino? Horas! Nós vamos ter uma longa conversa com a direção. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é porque aquele menino estava correndo ou saiu correndo na frente, ele é o culpado. Para a gente poder ter falado, ou o amigo ter falado, ele tinha que realmente ter a certeza de que foi aquele coleguinha que tinha feito bagunça no banheiro. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu tenho uma história bíblica e muitas outras para contar para vocês. Agora, tia Líria vai falar de um personagem bíblico. Esse personagem é bem conhecido, mas vou dar umas dicas para você.
vocês, ok? Primeira dica. Ele foi discípulo de Jesus. Ele era pescador. E ele ficou tão nervoso que ele cortou a orelha de um soldado. Nossa! Só que ele negou a Jesus. Ele falou falso testemunho. Ah, que tristeza! Mas, se vocês responderam, Pedro, vocês acertaram. Realmente, era Pedro. Muito bem. Lendo a nossa Bíblia, e agora nós vamos ouvir a leitura, vamos ver o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Vamos ouvir? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez e com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera a Jesus: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, de 69 a 75. Ouviram a leitura, crianças? Pois é. A Bíblia nos fala que Pedro estava no pátio. Que pátio? Vou responder. O pátio onde Jesus estava depois de ter sido preso. As pessoas queriam saber se ele era discípulo ou amigo de Jesus, mas Pedro mentiu, não somente uma vez, mas 3 vezes. Jurou que não conhecia Jesus. Ele pisou na bola, não é? Mas Pedro, ele se arrependeu e pouco tempo depois se tornou um dos maiores líderes da igreja. Vê que bênção? Sabe por quê? Porque Pedro, ele percebeu, ele viu que ele tinha falado a mentira sobre a vida de Jesus. E ele era discípulo de Jesus. E ele se arrependeu. Daí, Pedro jamais teve vergonha de falar do amor de Jesus às outras pessoas, porque ele tinha se arrependido verdadeiramente. Mas vou dar mais um exemplo para vocês. Agora, esse exemplo está lá no Antigo Testamento. Estou falando de um profeta chamado Micaías. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: Trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. 1 Reis 22, de 7 a 9. Micaías, ele era um profeta que ele falava a verdade. Mas tinha um rei chamado Acabe. Um outro rei chamado Josafá. Acabe, ele não gostava de Micaías. Sabe por quê? Porque o profeta nunca falava coisas que agradavam o seu coração. E sim, o profeta falava a verdade. Josafá, o outro rei,
junto com o rei Acabe, eles estavam fazendo um negócio. Como assim? Eles estavam vendo se iam para a guerra para ganhar. Mas o profeta Micaías disse: não, vocês não vão ganhar. Mas aí Acabe, como já não gostava de Micaías, falou assim: vou chamar muitos profetas. Sabe quantos ele chamou? 400 profetas. Muitos e muitos e muitos. E eles, para agradar o coração do rei, falou assim: olha, rei, pode ir para a guerra. Você vai ser vencedor. E o pior de tudo isso, que além de falar em nome de Deus, eles mentiram. Você já pensou você usar o nome de Deus para falar as mentiras? Foi isso que aconteceu. E aí, Micaías, mesmo sendo um homem de Deus e falando a verdade, rei Acabe não se conformou. Prendeu profeta Micaías. Pois é, queridos. Micaías, ele foi preso porque ele falou a verdade. Ele era um profeta que falava a verdade em nome de Deus. Mesmo assim, como foi desacreditado, como a Pro já disse, tia Líria já disse, ele foi preso. Mas tem um texto lá em Colossenses que diz assim, Colossenses 3, versículos 8 e 9. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros. Sabe por quê? Porque nós já temos uma nova roupa em Jesus. Jesus nos deu uma roupa muito especial através do seu próprio sangue. Vocês conhecem esta expressão: quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é. Essa expressão quer dizer que se nós começarmos a contar coisas que não são verdadeiras para outras pessoas, isso vira uma fofoca. E fofoca não agrada o coração de nosso Deus. Estas coisas fazem com que nós deixemos o nosso próximo sendo profanado. Sabe o que quer dizer isso? Que nós não testemunhamos o amor de Jesus na vida do nosso próximo. E nós temos que aprender a fazer aquilo que é verdadeiro. Para terminar, tia Líria vai contar mais 2 exemplos. Imagina que você é convidado para estudar na casa do seu amigo. Muito bom. Aquela alegria, pega os materiais, sua mãe permite, você vai para a casa do teu amigo. Chegando lá, a mãe dele tem que dar uma saída rápida. Mas enquanto ela sai, o que vocês ficam fazendo ao invés de estudar? Ficam jogando videogame. Perde, ganha, joga. Logo a mãe do seu amigo chega. Quando ela chega, ela faz aquela pergunta: e aí, estão estudando? Terminaram? Falta muita coisa? São várias perguntas. O que será que vocês vão responder? Uma outra questão, um outro exemplo que a tia Líria quer dar, é de Mariana e Maurício. Isso pode acontecer dentro da casa da gente. Esses 2 irmãos, eles vivem em pé de guerra. Uma briga daqui, uma briga de lá. Muita briga, muita confusão. Sabe o que acontece? Os pais não estão percebendo e os filhos estão mentindo, não sendo verdadeiros. Ninguém está se ajudando, nem os pais, nem os filhos. E aí, o que fazer nessa situação? O que fazer? Não é muito difícil? Mas, queridos, queridas crianças, seja qual for a nossa situação, nós precisamos falar a verdade. Sabe por quê? A verdade nos liberta. Na situação de Mariana e Maurício, eles não estão libertos.
Eles estão escravos porque eles brigam, fazem confusão e vivem em pé de guerra. E os pais não estão percebendo. Mas Jesus, ele nos deu uma nova vida. Sendo assim, em Jesus, nós conseguimos, se nós lutarmos bastante a falarmos a verdade. O título do nosso assunto de hoje foi Falando a Verdade. E em Êxodo 20:16, para recapitular, eu quero dizer a vocês assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Tia Líria vai orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome por esses momentos de aula, que as nossas crianças da EBD possam ter aprendido que a verdade é agradável aos teus olhos. Muito obrigado pelas famílias que têm levado seus filhos a aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.